Olá, tudo bem? Pra quem está acompanhando aí os vídeos de resolução de exercícios, tá? Hoje a gente vai resolver mais um exercício de mecânica, ainda estamos na matéria de cinemática e corpos rígidos 3D, né? 3 dimensões. Então aqui seria o sétimo exercício dessa matéria. Então um recadinho antes aqui, eu sou o professor Leonardo, tá? Esse aqui é o meu telefone para vocês entrarem em contato comigo, para mandar mensagens, pode ser WhatsApp ou Telegram, tá? Eu auxilio vocês em provas, tá? Exercícios, listas e aulas. Prova, aquele modelinho que vocês já conhecem, né? A gente agenda um dia, um horário, vocês mandam a foto das questões, eu resolvo rapidamente e mando de volta para vocês a solução. O valor é R$ 150, diversas matérias, tá? Mecânica, elétrica, químicas, termodinâmica e engenharias em geral, tá bom? Física também, matemática, cálculo. Também faço lista de exercícios e trabalhos em geral. Aulas online, o valor é R$ 100, tá? Então, vamos dar início ao exercício aqui, ó. É a continuação do exercício anterior, né? Aqui, basicamente, a gente... Vamos ler aqui o enunciado, né? Ó. Se a engrenagem C do problema 7/6 tem a velocidade constante de 20 rotações por minuto em relação ao eixo OX, no mesmo sentido de N, enquanto OA mantém sua velocidade de rotação constante de 60 rpm. Calcular a velocidade angular ômega total, né, da engrenagem B, e a aceleração angular alfa também da engrenagem B. Então, no exercício anterior a gente tinha esse eixo X aqui, né? Acoplado nele tem um mecanismo com um outro eixo, e acoplado aqui a gente tem uma engrenagem B, e aqui a gente tem uma engrenagem C. Essas engrenagens aqui, elas não estão presas nos eixos, né? Elas podem girar livremente em volta do eixo. Por exemplo, a engrenagem B ela pode girar em volta do eixo A aqui. O eixo A ele não necessariamente tem que girar junto. Da mesma forma aqui, ó, no exercício anterior, a gente tinha esse eixo aqui horizontal, girava, porém a gente tinha essa engrenagem C aqui que ficava fixa. A engrenagem C ela só fica meio que apoiada no eixo, mas existe um certo deslizamento, né? Enquanto o eixo girava, a engrenagem C ficava parada. Agora tem uma diferença, né? Essa engrenagem C, por algum mecanismo externo, ela está girando, né? No mesmo sentido que esse eixo aqui. Então, basicamente, ó, nós vamos observar aqui um giro da engrenagem C nesse mesmo sentido aqui. De 20 RPM. Um pouquinho mais forte aqui. A engrenagem C está girando a 20 RPM nesse sentido aqui. E aí, o que acontece com a engrenagem B? Bom, primeiro vamos imaginar o seguinte, ó. A engrenagem B, lembra que a gente falou que o movimento de um corpo rígido girando, ele tem um seu giro próprio, né? Mas ele também vai apresentar precessão e nutação. Seria o giro próprio. Para a engrenagem B é girar aqui, ó, em torno desse eixo Y aqui. Né? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho esse corpo aqui, ó, a caixinha, né? O eixo e a engrenagem B aqui. Esse aqui é o meu corpo rígido. Vamos chamar assim, corpo rígido, né? Na verdade seria só o B. Eu tenho o centro, o ponto fixo, né? Lembrando que para estudar rotações, sempre é importante usar o ponto fixo ou o centro de massa. Aqui é o ponto fixo. Então aqui é o ponto fixo para a engrenagem B. Legal. E a engrenagem B, ela tem aqui um eixo Y, né? Esse eixo está preso ao meu corpo rígido. Quando o corpo se mexe, o eixo se mexe também.
obviamente eu tenho aqui outros eixos também, né? O eixo X. E aqui saindo do plano o eixo Z. Então, à medida que o meu corpo ele se mexe, esses eixos se mexem junto porque eles estão presos no corpo. E aí, o que eu tenho aqui, ó, é o movimento próprio, né? A engrenagem ela pode girar aqui, seria um spin. E ela pode também fazer, no caso, um movimento de precessão em torno de algum outro eixo. Nesse caso aqui, ela vai girar, ó. Tá vendo que esse eixo X aqui, ó, tá girando? E tá, como isso aqui tudo tá preso, tudo isso gira junto. Então esse produto inteiro aqui, ele vai girar em torno de X aqui, ó. Aqui é o movimento de precessão. Em geral a gente usava o eixo Z para indicar precessão em outros exercícios. Aqui não tem problema, a gente vai usar o eixo X. Também é possível. Mas é mais comum usar o Z. E aqui um movimento próprio de spin. Se tivesse um giro em torno desse eixo aqui, seria um movimento de nutação. Mas não vai existir. A nutação seria aquela vibração, né? Geralmente um peão ele tem muito disso, né? Um peão, a gente imaginar um peãozinho aqui girando, né? Ó. Imaginar um peão girando. Ele gira aqui, ó, o movimento de spin dele. Aí ele gira aqui, ó, na precessão. Ou seja, o peão ele faria isso aqui. E quando o peão ele começa a perder força, né, vamos imaginar esse eixo aqui. Vamos imaginar o eixo próprio dele aqui. Quando esse peão começa a perder força, ele começa a apresentar um movimento de vibração para lá e para cá. Ele vai meio que bambeando assim, vai aumentando à medida que ele perde mais força. Esse seria a nutação. Nesse caso aqui, a nutação ia fazer essa engrenagem aqui, ó, vibrar para lá e para cá. À medida que ela perdesse força, se ela estivesse livre, né? Mas ela não está livre. Ela está presa a mecanismos que mantêm tudo girando. E a própria engrenagem C meio que prende ela, fixa ela, né? Então isso aqui não vai acontecer. O movimento de nutação não vai acontecer. Legal, então aqui eu tenho dois movimentos, né? Essa rotação e essa rotação em torno do eixo X e no eixo Y. Isso aqui são essas componentes que eu vou usar para montar a velocidade angular total aqui. Tá? Então a gente pode já escrever aqui, ó, que a velocidade angular, vamos separar a letra A e a letra B, né? Primeiro a letra A aqui. Vai dizer que a velocidade angular da engrenagem B é a componente segundo o eixo X aqui, que vai gerar a precessão, componente I, né, é o eixo X, mais a componente em Y aqui, direção J, que é a rotação própria, né? Legal. Lembrando rapidinho aqui, ó, se eu for seguir a regra da mão direita, né? Essa rotação aqui, ó, essa rotação mostrada aqui, ó, nesse sentido aqui, se eu pegasse a regra da mão direita, ó, colocasse meus dedos, meus 4 dedos, seguindo essa curva, os 4 dedos aqui, minha mão, e o meu dedão apontaria para lá. Então, na regra da mão direita, para cá seria positivo, né? Desculpa, para cá é o contrário de X, né? Tá vendo? Meus dedos aqui estão, meus dedos e minha mão estão seguindo essa direção aqui, ó, estão acompanhando, tá igual, ó. Só que o meu dedão está apontando para lá, que é o contrário de X. E por ele ser ao contrário de X, ó, por ele estar ao contrário de X, a componente em X aqui, ó, ela vai ser negativa. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó,
Aliás, daqui a pouco eu explico isso, né? Para que eu mostrei isso? Para indicar, ó, que essa componente x aqui, na verdade, ela é negativa. Ok? Legal. Essa aqui ela vai ser positiva mesmo. Como é que eu vou relacionar tudo isso aqui? Ó? Primeiro eu tenho que imaginar o seguinte, ó. Esse eixo está girando, né? E essa engrenagem C tem algum mecanismo externo que faz ela girar também. Esse giro não depende do giro desse eixo, são giros independentes. Tá? Então, de certa forma, ó, existe uma espécie de movimento relativo, né? Porque quem está de fora observando, ó, vai observar essa engrenagem C girando a 20 RPM e vai enxergar o eixo girando a 60 RPM. Está de fora, ó, um referencial externo. Mas um referencial interno, ó, que gira junto desse eixo aqui, ele não enxerga o eixo girando, né? Por exemplo, imagine um observador sentado no eixo aqui, girando junto com o eixo. Então, para ele, o eixo está parado, ele não enxerga o eixo girando, né? Porque ele está girando junto. Mas quando ele olha para a engrenagem C, ele vê a engrenagem C girando, né? Isso se é um movimento relativo, tá? Então, ó, de certa forma aqui, eu tenho que descontar a velocidade do eixo com a velocidade da engrenagem, né? E como eles giram na mesma direção, é como se fossem dois carros andando rápido, paralelos. Se um carro está a 90 e um outro carro está a 80, a velocidade que um enxerga o outro é 10. E o movimento relativo é a subtração, né? Então, aquele carro que está mais devagar com 80 vai olhar o carro que está a 90, mas vai ver como se fosse 10 de velocidade. Aqui é semelhante. Quem está girando junto com esse eixo aqui, quando olhar para essa engrenagem aqui, não vai enxergar ela andando com 20 para cá, porque ele está girando a 60, ele está mais rápido. Então, na verdade, ele vai observar essa engrenagem C ficando para trás. E esse quanto que ela fica para trás é a subtração. Seria 20 menos 60, ou seja, seria 40 de RPM. Então, a velocidade relativa aqui, ó, dessa engrenagem aqui, seria 40. Isso vale para esse eixo aqui também. Ó. Quem está nesse eixo aqui vai enxergar essa engrenagem ficando para trás. E esse ficando para trás é 40 RPM. Legal. Vamos passar agora para essa outra engrenagem aqui. Ó. Como é que eu faço com ela? Porque elas estão engrenadas aqui, elas estão presas em dentes, né? Então, conforme esse eixo aqui está girando, e essa engrenagem está girando com velocidade diferente, o encaixe dos dentes vai forçar a engrenagem B a girar, né? Consigo fazer um desenho aqui para indicar. Imagina que eu tenho aqui a engrenagem C, né? E aqui a engrenagem B. E aí, para essa engrenagem B aqui, como ela está girando também a 60, que isso aqui gira a 60, isso aqui também gira a 60. Logo, essa engrenagem também está girando para lá a 60. Só que ela enxerga a engrenagem C ficando para trás. Então, de certa forma, ó, vai ter um dente ali atrás, que na verdade isso aqui é circular, né? Circular. Então, ela tem vários dentes aqui. E como essa engrenagem C ela fica para trás, esse dente aqui, em algum momento ele vai encostar nesse dente aqui. E aí vai surgir uma força. Esse dente vai empurrar. Esse dente vai empurrar esse outro dente para cá. Vai, contato de movimento relativo, vai forçar essa engrenagem a girar também. Ok? E o quanto que ela vai girar, né? Aí, isso aí vai depender da relação de transmissão, tá? Apesar de aqui no exercício não falar nada, esse ângulo aqui a gente já conhece ele, tá? A gente viu no vídeo anterior que a tangente desse ângulo vale 1,5. Legal? Então vamos lá. Essa engrenagem aqui B, a gente já sabe que
o contato dos dentes vai forçar ela a girar também. E essa aqui, ela enxerga essa aqui girando a 40, né? Lembra? Então, para essa aqui, ele, apesar dessa aqui estar tá girando nesse sentido aqui, né? Nesse sentido aqui, para a engrenagem B, ela enxerga a engrenagem C ficando para trás. Então, ela enxerga um movimento relativo para cá, ó, de 40 RPM. E aí vai forçar um movimento dessa engrenagem aqui também, ó. Essa aqui seria, vamos chamar de a rotação da engrenagem C vista pela engrenagem B. A rotação relativa, que uma em relação à outra. E aí a gente sabe que a rotação de B pela rotação de C barra B, existe a mesma relação dos ângulos de cone das engrenagens aqui. A gente explicando no exercício anterior. Como a engrenagem C ela é menor, por quê? Porque se aqui vale 3, né? Aqui vale 2. Então, de certa forma, é como se esse raio aqui valesse na proporção 3, esse raio vale na proporção 2. Então, essa engrenagem aqui ela é menor. E se ela é menor, ela tem que girar mais rápido, tá? Para percorrer a mesma distância, né? Então a engrenagem B aqui, como ela é menor, ela tem que girar mais rápido. A relação é justamente a tangente daquele ângulo de cone que foi dado no exercício anterior. Vale 3 sobre 2. Logo, a rotação da engrenagem B sobre 40 é igual a 3 sobre 2. E resolvendo essa conta, a rotação da engrenagem B é igual a 40 vezes 3 dá 120. 120 dividido por 2 dá 60 RPM. Legal. Então, voltando aqui ao foco do meu corpo rígido B aqui. Eu já sei que ele está girando nesse sentido aqui a 60 RPM. A velocidade de spin dele aqui, ó. Logo do meu corpo B. Corpo rígido de engrenagem B. A rotação do seu eixo Y, conhecida, 60 RPM. Transformando em radianos por segundo. Eu tenho que fazer 2π, multiplicar pela rotação conhecida e dividir pela constante 60. Simplificando isso aqui dá 2π radiano por segundo. Então, rotação do eixo Y conhecida. Rotação do eixo X, que é a precessão. Voltando aqui ao movimento do eixo X, ó. Não estou mais me importando com a engrenagem C. Eu sei que ela está mexendo e ela está induzindo o B a girar. Mas agora o meu foco é o eixo X aqui. O eixo X gira a 60 RPM aqui, ó. Logo, o eixo X é igual a 60 RPM. E fazendo um procedimento aqui, também vai dar 2π radiano por segundo. E agora substituindo os valores 2π e 2π nessa expressão aqui da velocidade angular, ó, da engrenagem B. Velocidade angular da engrenagem B é igual a, lembrando aqui, ó, menos ômega x, logo é menos 2π vezes I
mais ômega y, que é 2π, vezes J. Isso em radianos por segundo. Em radiano por segundo. E com isso a gente finaliza a primeira parte do exercício, que era calcular a velocidade angular da engrenagem B. Ela está girando aqui e ao mesmo tempo gira em torno disso aqui. Agora, o próximo passo é calcular a aceleração angular. Semelhante ao que a gente fez no exercício anterior. Da forma mais simples de entender, a gente sabe que a aceleração é a taxa de variação da velocidade angular. Certo? Só que a gente sabe que um vetor tem direção e módulo, né? Quando eu falo módulo, um vetor tem módulo, sentido e direção. O módulo é o número, o sentido é o sinal, mais ou menos. E a direção é a linha que aponta o vetor. Eu vou dizer que então, ó, esse vetor aqui, alfa, a derivada dele tem duas partes. Ó. A derivada do módulo, né, o módulo da velocidade angular, apontando na direção, né, a velocidade angular ela tem uma certa direção, um versor ali, mais a taxa de variação do seu sentido. Então, a derivada do módulo mais a derivada da direção. Só que as velocidades são constantes, os módulos das velocidades são constantes. Logo, essa derivada aqui ela vai ser nula. Então, a aceleração angular na engrenagem B é simplesmente a taxa de variação da direção. Ou seja, o que faz esse vetor girar. E o que seria essa taxa de variação aqui? Ela é a velocidade angular dos eixos, né? É o quanto que está girando os eixos fixos do corpo. Lembra que eu falei que um objeto ele tem a rotação própria, que é o spin. Ela tem a precessão. E ela tem a nutação. Só que a velocidade dos eixos ela não contempla a velocidade própria de spin. É só a precessão e a nutação. Só essa e essa. Logo, a velocidade angular dos eixos, né? Retomando aqui o exercício, ó. Esses eixos aqui, ó, em azul, né? Eles têm apenas a precessão. Eu falei que a nutação não vai existir, por causa que o mecanismo todo é fixo, né? Não permite esse giro aqui em torno desse eixo. Aqui a velocidade própria da engrenagem B, é o spin dela, não vai entrar ali na velocidade dos eixos, né? Então é só a velocidade de precessão, é só a velocidade na componente x. Logo, isso aqui é apenas a componente x. É só velocidade de precessão. É fácil visualizar isso, né? A gente imaginar aqui a minha engrenagem B aqui. Vou pegar um ponto de referência aqui. Vou pegar esse pontinho aqui. E aqui o meu sistema de eixos, né? Meu eixo Z. E aqui o meu eixo Y.
Se ela gira em torno de Y, esse pontinho de referência ele vem para cá, né? Mas isso não afetou o movimento dos eixos em si, né? Agora, se eu girar em torno do eixo X, eu vou observar o quê? Esse eixo Z ele vai descer. Vem para cá. E esse eixo Y ele vai girar mais ou menos para cá. E aí foi uma rotação em torno de X aqui. E ao fazer essa rotação em torno de X, eu vou perceber o quê? Que a minha engrenagem rotacionou junto. Agora ela está aqui. Engrenagem B. Logo, apenas a rotação de X que faz o movimento dos eixos girarem. Tá? Essa rotação em Y aqui, rotação própria, só fez aquele pontinho de referência de posição. Legal. Agora eu vou substituir no cálculo da aceleração. Então, a aceleração é igual a componente x. Lembrando que a componente x é negativa, né? Não posso esquecer disso. Vezes z, produto vetorial com velocidade ômega. A gente calculou que era a velocidade x, precessão, tomada com um spin. Legal. E aí vamos fazer o produto vetorial. A gente sabe que o produto vetorial de I com I dá zero. I com J dá K. Então dá menos ômega x, ômega y, vezes I, produto vetorial com J. Produto vetorial com J, né? Lembrando rapidamente aqui, isso aqui é a direção I. Opa. Isso aqui eu tenho a direção I. E aqui eu tenho a direção J. I com J vai dar a direção K. Sempre é válido, né? Se a gente seguir a regra da mão direita. Daqui para cá, dá esse. Daqui para cá, dá esse. Daqui para cá, dá esse. Logo, alfa, aceleração angular, é igual a menos, corrigindo aqui, lembrando que escrever no mouse é bem complicado, dá um trabalhão. Ômega x, ômega y, e com J dá K. E eu sei que aqui cada um desses vale 2π. Então, 2π vezes 2π é 4π quadrado. Com um sinal de menos na frente. Logo, tem menos 4π ao quadrado na direção K. E essa aqui é a aceleração angular. É a aceleração que faz mudar a velocidade ômega de giro na direção de menos K. Então, como se essa aceleração angular, ó, ela estivesse aqui, ó, aponta para cá, ó, direção de menos K. É a aceleração angular. E aí, com isso, a gente finaliza mais esse exercício aqui de cinemática de corpos rígidos 3D. Vamos continuar trazendo mais exercícios aí, tá? De outras matérias também. Lembrando aqui, professor Leonardo, aqui no telefone de contato, para mandar mensagens. Vocês podem agendar comigo datas e horários para provas, em geral, diversas matérias, lista de exercícios e trabalhos e aulas particulares, R$100, tá? Então, grande abraço aí para vocês e até mais.